bolsonarismo é uma seita e eu posso provar. Faz muito tempo que eu queria falar desse assunto da psicose em massa. E eu achei um vídeo que eu acho que ele pode me ajudar a falar disso com vocês. Sobre a psicose em massa, que vai nos explicar aqui o que é, como se dá, como não é, como lidar com ela, etc. Então, vem comigo, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir um pouco também, porque tá complicado, né, gente? Então, e se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, tá bem legal esse curso, o link tá aqui na descrição. Esse canal é A Psique, 145 mil seguidores, eu não conhecia, eu conheci porque o YouTube me sugeriu esse vídeo e eu achei bem interessante, vamos lá. Você já se perguntou por que às vezes parece que uma sociedade inteira perde a noção da realidade? Por que pessoas aparentemente irracionais começam a abraçar ideias irracionais em massa? Esse fenômeno perigoso que tem intrigado pensadores e historiadores ao longo dos séculos é conhecido como psicose coletiva. Antes de nos aprofundarmos, Conhecido como bolsonarismo. quero começar com uma reflexão do renomado psicólogo Gustave Le Bon, que diz: as massas nunca têm sede de verdade, elas se afastam de evidências que não agradam aos seus gostos, preferindo deificar o erro, caso este as seduza. Quem quer que lhes forneça ilusões, torna-se facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas ilusões, invariavelmente torna-se sua vítima. Descreveu minha família, meus tios bolsonaristas, tudo aqui. Essa observação marcante nos convida a refletir sobre como uma sociedade pode ser tragada pela loucura. Agora, se eu perguntar a você quais são as maiores ameaças à civilização, talvez você pense em desastres naturais, pandemias ou guerras. Mas e se eu lhe dissesse que, para Carl Jung, o maior perigo está dentro da própria mente humana? Jung acreditava que nossa incapacidade de lidar com as forças internas da psique representa a ameaça mais significativa à civilização. Uau. Ele descreveu isso como uma luta contra nossa própria natureza. Você já ouviu o provérbio latino Homo homini lupus est? O homem é o lobo do homem. Essa frase captura exatamente o que Jung queria dizer. Essa natureza de lobo é especialmente evidente nos momentos mais sombrios da história, quando o irracional se torna regra e não exceção. Jung chamou esse fenômeno de epidemia psíquica. Em A Vida Simbólica, ele escreveu: não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem que é o maior perigo para o homem, pelo simples motivo de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Ela falou tudo. E é isso mesmo, a gente não sabe lidar com essas epidemias psíquicas. Porque é isso que está acontecendo. É uma epidemia mental, é uma epidemia. Você pode ver que a galera fica contaminado mesmo, o discurso é o mesmo, a reação de raiva que eles têm é o mesmo quando você fala alguma coisa. Eu lembro que eu tava num lugar e tinha uma amiga de uma amiga, sabe assim? E eu peguei e comentei de uma outra amiga minha, comediante, que durante a pandemia ela ficou muito isolada e ela entrou nessas conspiração tudo, assim, sabe? A mulher tá quase terra plana. E ela era uma excelente comediante. Agora ela só fala disso, tipo, acabou, entendeu? E eu tava comentando sobre isso, que pena e tal, que a mulher era foda. E essa amiga da amiga, ela é também trumpista. Ela entra no Joe Roganista, entendeu? Nesse negócio. E aí ela ficou super puta. Isso não é porque a pessoa tem... você devia tentar entender essa sua amiga e você devia pesquisar mais. Cara, a menina me deu uma bronca que eu fiquei quieta, assim, eu não sabia nem o que fazer. Porque as pessoas, elas pegam. E assim, não adianta você falar pra essa pessoa que ela tá errada. Ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir ninguém. Então, é uma doença mesmo. É uma doença psíquica que degrada o cérebro. Vamos dizer assim, a gripe, sei lá, a Covid, não degrada o sistema respiratório? O bolsonarismo degrada o sistema psíquico seu. A tua capacidade crítica, de pensamento crítico. E eu tô falando isso, gente, sem nenhuma arrogância, tá? Porque eu já fui de seita. E até por isso que eu estudo essas coisas, entendeu? Então, de boas mesmo, assim. Nessa aqui eu não posso falar nada dos bolsonaristas. Mas o que é exatamente uma psicose coletiva? Simplificando, é uma espécie de epidemia de loucura que faz uma sociedade inteira perder o contato com a realidade e mergulhar em delírios. Talvez isso pareça algo distante, mas a história está cheia de exemplos reais e perturbadores. Pense nas caças às bruxas, que tomaram conta da Europa e da América entre os séculos XVI e XVII. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas e mortas, não por crimes reais, mas porque se tornaram os bodes expiatórios de uma sociedade em pânico. Em seu Trans. A população trans, que está sendo bode expiatório disso aqui. O Trump,
Falou, acho que foi ontem aqui nos Estados Unidos, ele falou que vai ser proibido ser trans. Ele vai proibir ser trans. Entendeu? Então, assim, sempre tem um bode expiatório. Livro A Delusão de Satanás, Francis Hill revela que, em algumas aldeias suíças, praticamente não havia mais mulheres vivas quando o frenesi chegou ao fim. Outro exemplo marcante é o totalitarismo do século XX. Milhões de pessoas abraçaram ideologias que, em retrospecto, parecem obviamente destrutivas e delirantes. No entanto, na época, nações inteiras caíram sob o feitiço dessas ideias. Os resultados de uma psicose coletiva são nada menos que devastadores. Jung estudou profundamente esses fenômenos e observou que, quando uma sociedade sucumbe à loucura, seus membros sofrem uma regressão moral e espiritual. Eles se tornam mais irracionais, emocionais e irresponsáveis. Crimes que um indivíduo jamais cometeria sozinho passam a ser praticados sem remorso quando se está no meio de uma multidão. Invadiu o 8 de janeiro, invadiu o Palácio do Planalto, por exemplo. O que é ainda mais assustador é que assim... Daí fica a galera, só pra falar aqui, fica a galera falando, é a tiazinha que tá presa, é mãe de família, é sacanagem deixar presa. Que a mulher, ela entrou nessa psicose aqui. Então ela cometeu um crime que jamais ela cometeria. Então, realmente a família deve estar chocada, entendeu? Porque ela é a mesma pessoa, sabe? Mas ela cometeu um crime, né? Não tem jeito. Como um indivíduo em psicose não consegue reconhecer seus delírios, uma sociedade em psicose coletiva é incapaz de perceber sua própria loucura. Não há um ponto de observação externo para que aqueles vivendo sob essa condição possam compreender a extensão do problema. Mas o que leva uma sociedade a entrar em psicose coletiva? Para responder a isso, precisamos primeiro entender as causas da psicose em um indivíduo. Embora fatores como traumas físicos ou o uso de substâncias possam desencadear a loucura, o foco aqui está nas causas psicológicas. O gatilho mais comum é uma inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que coloca o indivíduo em um estado de pânico. Imagine, então, esse pânico se espalhando por uma população inteira, como um vírus. Quando em estado de pânico, buscamos desesperadamente alívio. Algumas pessoas enfrentam a fonte de sua ansiedade, mas outras recorrem a um colapso psicótico como uma forma de escapar. Ao contrário da crença popular, um colapso psicótico não é um mergulho na desordem, mas uma reorganização do mundo experiencial da pessoa. Ele mistura fatos e ficção, realidade e delírios de uma maneira que ajuda a aliviar os sentimentos de pânico. É um mecanismo de enfrentamento, embora mal adaptado. Silvano Ariete, uma das maiores... E esse negócio, a doutrinação do medo, toda seita faz isso e o bolsonarismo faz isso também. Porque é medo do comunismo, é medo da mamadeira de piroca. Essa galera, a gente acha eles histéricos e a gente fala tal, eu imito eles aí nos meus vídeos e tal. Mas é porque eles estão desesperados de medo. Aqui, gente, o Trump aqui nos Estados Unidos, ele ganhou com a fake news, que o Elon Musk colocou 70 milhões de dólares para divulgar, que a Kamala ia fazer a pessoa, o teu filho ia pra escola menino e ia trocar de sexo, quando a escola ia trocar de sexo dele, ele ia voltar menina. Num dia. Então o pessoal é pavor, o pessoal fica apavorado. E toda seita é assim. É a doutrinação do medo, porque é com medo que você desestrutura toda a psique da pessoa. As autoridades do século XX em esquizofrenia delineou as etapas psicogênicas que levam à loucura. Primeiro, há a fase de pânico, onde o indivíduo começa a perceber as coisas de maneira diferente. Fica assustado, parece confuso e não consegue explicar as ocorrências estranhas que está vivenciando. Isso é seguido pelo que Ariete chama de fase de insight psicótico. Durante essa fase, o indivíduo começa a organizar suas percepções, criando uma forma patológica de ver a realidade. Isso lhe permite explicar suas experiências anormais. Ariete chama isso de insight porque o paciente finalmente encontra significado em suas experiências, mas é psicótico porque é baseado em delírios, em vez de uma compreensão realista da situação. Em essência, os delírios permitem que o indivíduo em pânico escape da enxurrada de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade. Como Ariete coloca, um colapso psicótico pode ser visto como uma forma anormal de lidar com um estado extremo de ansiedade. Agora, amplie isso para o nível de uma sociedade inteira. Se uma enxurrada de emoções negativas pode desencadear um colapso psicótico em um indivíduo vulnerável, uma psicose coletiva pode ocorrer quando uma população de indivíduos vulneráveis é levada a um estado de pânico por ameaças reais, imaginadas ou fabricadas. Mas aqui está o ponto interessante. Os delírios podem assumir muitas formas e a loucura pode se manifestar de inúmeras maneiras. A forma específica que uma psicose coletiva assume dependerá do contexto histórico e cultural da sociedade afetada. We talk a lot about the refugee crisis, so let's just do something about it. I've seen the
Na modernidade, uma das formas mais ameaçadoras de psicose coletiva é o totalitarismo. O historiador Arthur Versluis define o totalitarismo como o fenômeno moderno de poder estatal centralizado total, acompanhado pela destruição dos direitos humanos individuais. Sob regimes totalitários, a sociedade é dividida em dois grupos: os governantes e os governados. Ambos os grupos sofrem uma mudança patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que contrasta fortemente com a nossa natureza de seres imperfeitos, facilmente corrompidos pelo poder. As massas, por outro lado, são reduzidas a sujeitos dependentes desses governantes patológicos, assumindo um status psicologicamente regressivo e infantil. Hannah Arendt, uma das principais estudiosas do totalitarismo no século XX, descreve isso como uma tentativa de transformação da própria natureza humana. Mas essa transformação não cria uma utopia, ela transforma mentes saudáveis em doentes. A transformação social que ocorre sob o totalitarismo é construída e sustentada por delírios. Um elemento crucial para o sucesso do totalitarismo é o menticídio, ou assassinato da mente, como explicou o psiquiatra Just Merleau em seu livro O Estupro da Mente. Merleau descreveu o menticídio como um sistema organizado de manipulação psicológica que destrói a capacidade das pessoas de pensar de forma independente, por meio do qual uma classe governante pode imprimir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que planejam usar e destruir. Ele explicou que a técnica envolve o uso de medo intermitente combinado com propaganda para subjugar a população. Agora vamos entender como esse processo de menticídio se desenrola. Ele começa com o semear do medo, colocando a população em um estado de pânico que a prepara para a adesão a crenças delirantes. Uma técnica particularmente eficaz é o uso de ondas de terror. Sob esse método, períodos de intenso alarmismo são intercalados com períodos de calma, mas cada período de calma é seguido por um período de medo ainda mais intenso e o processo continua assim. Por exemplo, o Bolsonaro e até o Trump aqui um dia, passa outro, tuita alguma coisa, fala alguma merda, causa alguma coisa, e todo mundo fica desesperado de novo, entendeu? Ameaça alguma coisa, sabe? Só pra todo mundo ficar nesse estado. Merleau explica o impacto psicológico que cada onda de terror cria. Seus efeitos se tornam mais fáceis de gerar após um intervalo de respiração do que o efeito anterior, porque as pessoas ainda estão perturbadas pela experiência anterior. A moralidade se torna cada vez mais baixa e os efeitos psicológicos de cada nova campanha de propaganda se tornam mais fortes, atingindo um público já enfraquecido. É muito interessante isso que ele fala, a moralidade se torna cada vez mais baixa, porque realmente a gente fala, como que vocês podem defender Trump? Vocês se dizem cristãos e estão defendendo o Bolsonaro, estão defendendo o Trump, estão defendendo Jesus com arminha, entendeu? Porque é isso aqui, ó. Os seus efeitos se tornam mais fáceis de gerar após um intervalo de respiração do que o efeito anterior. Então, quanto mais ele reafirma esse medo, ele volta com esse círculo de medo, mas a mente da pessoa vai deteriorando, né? Porque ela fica naquele estado de pânico e a moralidade vai ficando mais baixa. Porque você não tá no seu senso, você não tá aqui, ó, o teu lóbulo frontal, eu fico batendo aqui na cabeça porque é o lóbulo frontal que perde as funções, né? Que é essa parte de organizadora mesmo. Enquanto o medo prepara uma população para o menticídio, a propaganda desempenha um papel central nesse processo. O uso de propaganda para espalhar desinformação e promover confusão quanto à origem das ameaças e à natureza da crise ajuda a destruir as mentes das massas. Relatórios contraditórios e informações deliberadamente confusas impedem que as pessoas raciocinem de maneira clara. Essa técnica é particularmente eficaz porque, como Merleau observou, a lógica pode ser confrontada com lógica, mas a ilógica confunde aqueles que tentam pensar claramente. Essa confusão deliberada não só paralisa a mente racional, mas também aumenta a dependência das massas de líderes que afirmam ter todas as respostas. A confusão, em outras palavras, aumenta a suscetibilidade de uma população a cair nos delírios do totalitarismo. Porque se você tá confuso, você não tem... Você tá confuso, você tá com medo, você recebeu essa propaganda de que alguém tem a solução pra você, você vai colocar na mão dessa pessoa, você tá confuso. Você vai colocar todo o seu poder de decisão na mão do líder, entendeu? Porque você tá com medo, você tá numa situação de perigo, sabe? Então, você vai confiar no líder nesse momento. A grande mentira e a repetição monótona de tolices têm mais apelo emocional do que lógica e razão. Enquanto o povo ainda busca um contra-argumento razoável para a primeira mentira, os totalitários podem atacá-los com outra. Em nosso mundo moderno, os meios para manipular a sociedade para a psicose do totalitarismo nunca foram tão eficazes.
Redes sociais, algoritmos e tecnologia digital permitem que propaganda e medo sejam distribuídos em escala global em questão de segundos. A dependência dessas tecnologias e a falta de espaços para reflexão e diálogo aprofundam ainda mais a vulnerabilidade das pessoas. Merleau resumiu brilhantemente os perigos dessa modernidade em suas palavras. A tecnologia moderna ensina o homem a dar como certo o mundo que está observando. Ele não reserva tempo para se retirar e refletir. A tecnologia o seduz, lançando-o em suas rodas e movimentos. Sem descanso, sem meditação, sem reflexão, sem conversa. Os sentidos estão continuamente sobrecarregados com estímulos. O homem não aprende mais a questionar seu mundo. A tela lhe oferece respostas prontas. Isso que ele falou dos sentidos estarem aguçados, né? Estimulados a todo tempo. Tem uma coisa que aquela, sabe a câmera, a câmara, né? Não é câmera, é câmara de sensorial que chama, que você é tipo um lugar onde não tem, você não vai sentir nada, não tem gravidade. Você sabe o que é isso? É uns troços de gente rico, gente inventando. Vou ver se eu coloco uma imagem aqui. Quando você tá nesse negócio, como você não tem acesso a nada sensorial, você fica extremamente confuso. Inclusive, se você quiser imputar alguma ideia em alguém, manipular em alguém naquele momento dessa pessoa, é o momento. Entendeu? Não faça isso, né? Mas, enfim. O isolamento social é outra ferramenta poderosa. Arendt e Merleau identificaram o isolamento como um fator-chave para o sucesso do totalitarismo. Quando isolado e sem interações normais com amigos, família e colegas, um indivíduo se torna muito mais suscetível a delírios por várias razões. Em primeiro lugar, ele perde o contato com a força corretiva de exemplos positivos. Nem todos são enganados pelas maquinações da elite governante. Indivíduos que conseguem ver, através da propaganda, podem ajudar a libertar outros do ataque mental. Se, no entanto, o isolamento for imposto, o poder desses exemplos positivos diminui consideravelmente. Outra razão pela qual o isolamento aumenta a eficácia do menticídio é que os seres humanos, como muitas outras espécies, são mais facilmente condicionados a novos padrões de pensamento e comportamento. O bolsonarismo isola as pessoas, por exemplo, no sentido de que as pessoas elas não acreditam mais em qualquer coisa que não seja o que aparece no Zap, o que venha do Zap. Entende? Não adianta aparecer no Jornal Nacional, não adianta aparecer no Jornal do SBT, no Jornal da Record, que as pessoas não vão acreditar se não tiver ali no Zap. Então, essas pessoas elas estão isoladas, entende? Quando isolados. Merleau explica isso em relação ao trabalho do fisiologista Ivan Pavlov sobre comportamento. O condicionamento de Pavlov fez outra descoberta significativa. O reflexo condicionado poderia ser desenvolvido com mais facilidade em um laboratório tranquilo, com um mínimo de estímulos perturbadores. Todo treinador de animais sabe disso por experiência própria. Isolamento e repetição paciente de estímulos são necessários para domesticar animais selvagens. Os totalitários seguiram essa regra, sabendo que podem condicionar suas vítimas políticas mais rapidamente. Porque eles nos veem como animais mesmo, né? Se mantiverem elas em isolamento, sozinhas, confusas e espancadas por ondas de terror. Sozinhas, todo mundo, a gente tá super isolado, tá super difícil ter relacionamento hoje, até amizade tá difícil, né? Isolados isso no mundo, tá? Agora nem tô falando só de bolsonarista, não. A gente tá extremamente isolado. A gente recebe as notícias, né? Porque agora é o tempo todo. É desgraça, desgraça, desgraça. Tem desgraça do mundo inteiro agora. Que antes a gente tinha acesso só à desgraça da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Agora não, a gente tem acesso às desgraças do mundo inteiro. Então a gente tá extremamente vulnerável. Nós estamos extremamente vulneráveis. E eu acho muito importante nós, entender isso. Eu já parei muito pra pensar nisso, assim. Que eu também sou muito suscetível a pender para uma ideia e tal. Eu só acho que isso não pode... A gente só tem que tomar cuidado para isso não virar uma coisa assim de não acredito em nada, nada vale mais. Porque esses caras que querem nos manipular, líder de seita, totalitaristas, essas pessoas, o que elas fazem? Elas querem que você... Quando elas conseguem colocar uma dúvida na sua cabeça, que é a seguinte, que é assim, e se? E se nada disso for verdade? E se a política toda for uma conspiração? E se, entendeu? Uma vez que você admitiu essa possibilidade na sua cabeça, tudo abre. Entendeu? Aí é rezar pra pneu, entendeu? Então não é exatamente disso que eu tô falando. Eu tô falando mais assim, analisar o que entra, o que sai, o que entra na nossa mente, o que sai da nossa boca, né? Da nossa mente, os pensamentos que passam na nossa cabeça, e observar bem pra entender isso, né? Pra ver aonde...
Porque assim, gente, só é manipulado quem acha que não pode ser manipulado, tá? A população sob ataque de menticídio desce a um estado desesperançado e vulnerável. O fluxo interminável de propaganda transforma mentes, antes capazes de pensamento racional, em palco de forças irracionais, com o caos rodopiando ao redor delas e dentro delas. Eu falo que eu mudei para os Estados Unidos há 4 anos atrás. E eu digo para as pessoas assim, que os Estados Unidos é pura propaganda, em todos os sentidos. E eu vejo isso assim, o bombardeio de propaganda, de anúncio mesmo, de propaganda que a gente tem aqui, é bizarro. Eu não me sinto muito livre aqui por causa disso, sabe? A gente dá pra perceber, o negócio é tão intenso que dá pra perceber, assim, sabe? As pessoas querendo manipular e tal, principalmente quando começou guerra. A primeira guerra que começou desde que eu tô aqui foi a da Ucrânia. E aí dá pra ver, cara, a massa da propaganda que vem assim, ó, pra eles saberem que lado, pra eles decidirem que lado que você tem que ficar, entendeu? As massas desejam um retorno a um mundo mais ordenado e é nesse momento que os futuros totalitários podem dar o passo decisivo. Eles podem oferecer uma saída, um retorno à ordem em um mundo que parece se mover rapidamente na direção oposta. Mas tudo isso tem um preço. As massas devem abrir mão de sua liberdade e entregar o controle de todos os aspectos da vida à elite dominante. Elas devem renunciar à sua capacidade de serem indivíduos autossuficientes, responsáveis por suas próprias vidas e se tornar súditos submissos e obedientes. Em outras palavras, as massas devem descer às ilusões da psicose totalitária. Mierlo descreve essa descida de forma vívida. Os sistemas totalitários do século XX representam uma espécie de psicose coletiva. Seja gradualmente ou repentinamente, a razão e a decência humana comum deixam de ser possíveis em tal sistema. Lá só existe uma atmosfera onipresente de terror e uma projeção do inimigo imaginado estar entre nós. Assim, a sociedade vira-se contra si mesma, incitada pelas autoridades dominantes, mas a ordem prometida por um mundo totalitário é uma ordem patológica. Ao impor estrita conformidade e exigir obediência cega da população, o totalitarismo elimina a espontaneidade que gera muitas das alegrias da vida e a criatividade que impulsiona a sociedade. O controle total dessa forma de governo, seja sob qual nome for, governado por cientistas, médicos, políticos, burocratas ou um ditador, gera estagnação, destruição e morte em massa. Gente, é só ver a arte bolsonarista, né? A Lucy Borne. A arte, vou colocar aqui alguns, porque eu tenho algumas imagens. É isso. É isso. Uma arte que vem do totalitarismo, é isso aí. Portanto, talvez a questão mais importante que enfrentamos no mundo seja como evitar o totalitarismo. E se uma sociedade foi induzida aos estágios iniciais dessa psicose em massa, é possível reverter os efeitos? Embora nunca se possa ter certeza sobre o prognóstico da loucura coletiva, existem passos que podem ser dados para ajudar a encontrar uma cura. Essa tarefa, no entanto, exige muitas abordagens diferentes de muitas pessoas diferentes. Assim como o ataque mental é multiforme, a contraofensiva também deve ser. Segundo Carl Jung, para aqueles de nós que desejam ajudar a restaurar a sanidade a um mundo insano, o primeiro passo é trazer ordem às nossas próprias mentes e viver de uma maneira que inspire outros a seguir. Não é à toa que nossa era clama pela personalidade redentora, por aquele que pode emancipar-se do domínio da psicose coletiva e salvar, pelo menos, sua própria alma, iluminando um farol de esperança para outros, proclamando que aqui está, pelo menos, um homem que conseguiu se desvincular da fatal identificação com a psique do grupo. Mas, supondo que alguém viva de maneira livre do domínio da psicose, existem passos adicionais que podem ser tomados. Em primeiro lugar, informações que contraponham a propaganda devem ser espalhadas o mais longe e amplamente possível. A verdade é mais poderosa do que a ficção e as falsidades propagadas pelos potenciais governantes totalitários, e o sucesso deles depende, em parte, de sua capacidade de censurar o fluxo livre de informações. Outra tática é usar o humor e o ridículo para deslegitimar a elite dominante. Como Mierlo explica, devemos aprender a tratar o demagogo e os ditadores em ascensão em nosso meio com a arma do ridículo. Exatamente. O próprio demagogo é quase incapaz de qualquer tipo de humor, e se o tratarmos com humor, ele começará a desmoronar. Uma tática É isso. Essas pessoas, elas não aguentam piada com elas. Ele tá certíssimo. Elas não aguentam piada com elas. Gente, tô falando Trump, porque estão fazendo um monte de meme com o Trump sendo o cachorrinho do Elon Musk. E essa amizade vai acabar loguinho. Porque essa galera totalitária, eles não gostam de piada com eles. Gente, tem comediante, o que vocês acham? Que vocês são fãs, vocês acham que é todo mundo bonzinho. Mas tem umas pessoas que, nos bastidores, são umas pessoas escrotas, entendeu?
E, inclusive, essas pessoas, você iria se surpreender com o quanto de comediante famoso que você conhece que não aceita piada com ele mesmo. Você não pode fazer uma piada com essa pessoa. Dada por Václav Havel, dissidente político sob o regime comunista soviético, que depois se tornou presidente da Tchecoslováquia, é a construção do que ele chama de estruturas paralelas. Uma estrutura paralela é qualquer forma de organização, negócio, instituição, tecnologia ou empreendimento criativo que existe fisicamente dentro de uma sociedade totalitária, mas moralmente fora dela. Na Tchecoslováquia comunista, Havel observou que essas estruturas paralelas eram mais eficazes no combate ao totalitarismo do que a ação política. Além disso, quando o suficiente dessas estruturas paralelas são criadas, uma segunda cultura ou sociedade paralela se forma espontaneamente, funcionando como um enclave de liberdade e sanidade dentro de um mundo totalitário. Havel explica em seu livro O Poder dos Fracos. O que são as estruturas paralelas, senão um espaço onde uma vida diferente pode ser vivida, uma vida que está em harmonia com seus próprios objetivos e que, por sua vez, se estrutura em harmonia com esses objetivos? O que são aqueles primeiros tentativos de auto-organização social, senão os esforços de uma parte da sociedade para se livrar dos aspectos autossustentáveis do totalitarismo e, assim, se desvincular radicalmente do sistema totalitário? Mas, acima de tudo, o que é necessário para evitar a descida completa na loucura do totalitarismo é a ação de tantas pessoas quanto possível. Assim como a elite dominante não fica passivamente sentada, mas dá passos deliberados para aumentar seu poder, deve também ser feito um esforço ativo e coordenado para mover o mundo de volta em direção à liberdade. Isso pode ser um desafio imenso em um mundo que sucumbe às ilusões do totalitarismo, mas como Thomas Paine observou durante outro período sombrio da história, a tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada. No entanto, temos essa consolação conosco. Quanto mais difícil o conflito, mais gloriosa a vitória. É importante lembrar que a luta contra o totalitarismo não é apenas física ou política, mas psicológica. A elite dominante entende isso, razão pela qual se concentra fortemente no controle da narrativa e na manipulação das emoções. Para combater isso, devemos nos tornar conscientes de nossas próprias vulnerabilidades psicológicas e trabalhar para fortalecer nossas mentes contra a manipulação. Uma maneira de fazer isso é por meio da educação. Não apenas a educação formal, mas a autoeducação. Devemos cultivar habilidades de pensamento crítico, aprender a questionar a autoridade e desenvolver a capacidade de reconhecer propaganda e manipulação quando as vemos. Isso inclui entender falácias lógicas, ser capaz de checar fatos e manter um ceticismo saudável sem cair na paranoia. Outro aspecto crucial é manter nossa humanidade e conexões com os outros. Os sistemas totalitários prosperam na desumanização e no isolamento. Ao fomentar conexões humanas genuínas. Por exemplo, se você, no quesito da seita, né? Que a seita nada mais é do que um grupo totalitário. O líder de uma seita, ele é um ditador dentro daquele grupo ali, com certeza. Tudo é do jeito que ele quer, igual um ditador. E uma das coisas, assim, que o líder de seita faz, ele corta as suas relações, porque tem aquela coisa do nosso círculo de segurança, não sei como dizer isso, mas, tipo, são pessoas, amigos de muito tempo, um irmão, um primo, uma mãe, um pai que você é muito próximo, que são pessoas que, se você estiver mudando muito de comportamento, elas vão te dar, opa, o que tá acontecendo, sabe? Então, muita gente não tem esse sistema, né, de apoio, de pessoas de apoio, infelizmente, muita gente não tem, e muitas vezes também o próprio líder da seita corta. O que tá acontecendo hoje, e aqui tô falando dos Estados Unidos, né, que o Trump ganhou pela segunda vez, e foi tá um caos, assim, e o que tem de gente que não vai passar Natal com a família, que cortou vínculo com a família, porque votou pelo Trump pela segunda vez, faz a pessoa se isolar, porque ela tira da pessoa o sistema de apoio dela. Porque são pessoas que pensam diferente dela e que vão falar, mano, você tá louco? Entendeu? Praticar empatia e recusar ver os outros como meras abstrações ou inimigos, resistimos à mentalidade totalitária. Devemos também estar vigilantes para proteger nossa privacidade e autonomia pessoal. À medida que a tecnologia avança, torna-se mais fácil para os que estão no poder monitorar e controlar a população. Ao estar conscientes de nossa rotina digital, apoiar tecnologias que protejam a privacidade e resistir à tentação de trocar privacidade por conveniência, basicamente o que ele está falando sai do Twitter. Podemos dificultar o controle dos potenciais totalitários. Também é crucial apoiar e proteger a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Estes são frequentemente as primeiras vítimas em uma tomada de poder totalitária. Mesmo que discordemos do que está sendo dito, defender o direito de dizê-lo é crucial para manter uma sociedade livre. Isso inclui apoiar o jornalismo independente e os meios alternativos que desafiam a narrativa oficial. Além disso, devemos estar atentos ao avanço do autoritarismo.
O totalitarismo raramente surge da noite para o dia. Ele costuma se infiltrar gradualmente, cada passo pequeno fazendo o próximo parecer menos escandaloso. Devemos estar dispostos a traçar linhas na areia e dizer não mais às invasões em nossas liberdades, mesmo quando apresentadas como sendo para o nosso próprio bem. Vale a pena observar que a arte e a cultura desempenham um papel significativo nessa luta. Sim. Os regimes totalitários frequentemente buscam controlar a arte e suprimir a criatividade porque reconhecem seu poder de inspirar e unir as pessoas. Ao criar e apoiar a arte que celebra a liberdade, a individualidade e a dignidade humana, podemos ajudar a manter viva a chama da liberdade, mesmo em tempos sombrios. Em conclusão, a luta contra a psicose em massa do totalitarismo é uma das batalhas mais cruciais de nossa época. É uma batalha travada não apenas nas salas de poder ou nas ruas, mas nas mentes e corações de cada indivíduo. O caminho não é fácil e o resultado nunca é garantido, mas enquanto houver aqueles que valorizam a liberdade, que pensam criticamente, que mantêm sua humanidade diante das forças desumanizadoras, há esperança. Nas palavras do filósofo Albert Camus, a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se absolutamente livre, de modo que sua própria existência seja um ato de rebelião. Comprometamo-nos então com essa rebelião pela liberdade. Sejamos o farol de sanidade em um mundo cada vez mais insano. A escolha, como sempre, está em cada um de nós. Sucumbiremos à psicose do totalitarismo ou nos levantaremos para defender a liberdade e a dignidade humana. Muito bem, gostei bastante desse vídeo, achei muito interessante, achei bastante didático. Essa psicose em massa, eu acho que a gente tá vivendo ela e a gente tá num perigo muito grande, porque a gente tem hoje, o que é o bolsonarista raiz mesmo? E o trumpista também, é mais ou menos 30%, entre 20 e 30% da população. Mas isso pode aumentar, tá? Porque assim, as pessoas votaram em Bolsonaro e votaram em Trump pela segunda vez, porque a vibe... Entendeu? Tá todo mundo votando, eles criam aquela vibe, entende? E essa vibe, é contra essa vibe que ele tá falando que a gente tem que lutar. Porque é muito mais confortável, gente. É o que eu digo, se hoje eu chegasse aqui, abrisse minha câmera e falasse assim, gente, sou ex-feminista, a partir de agora eu sou conservadora, thread wife, entendeu? Eu ia ganhar milhões. Mas é muito difícil pra mim apoiar gente muito burra, que nem Trump e Bolsonaro, assim, não dá, né? Esse assunto é um assunto que eu estudo bastante, então eu vou trazer mais coisas sobre isso. Me fala aqui o que você acha desse assunto, se você acha importante falar disso, que aspecto você gostaria que a gente conversasse aqui sobre a psicose em massa. Vamos aprender junto, que eu não souber, a gente aprende junto. E é um assunto que eu acho muito importante e vital pra gente no momento, né? A gente aprendeu o pensamento crítico. Eu tô até preparando um vídeo aqui, sim, é muita coisa, né, gente, pra fazer. Mas já tá na minha fila de espera, um vídeo sobre falácias lógicas. Falácias lógicas são coisas que parecem ser lógicas, mas não são. Entende? Caminhos do pensamento que parecem ser lógicos, mas não são. Que vão te levar ao engano. E que esses demagogos aí, essa galera mentirosa, estelionatária, Trump, Bolsonaro, eles usam. Eles usam, MBL, essa galera tudo usa esses recursos, entendeu? Então eu quero fazer um vídeo sobre isso também. E é isso, gostei bastante. Dá uma olhada lá nesse canal, vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. E eu fico por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. E dá um like, se inscreva. Tem vídeo novo todo dia e tá ficando cada vez melhor, gente. Que eu tô dando o meu melhor nesse canalzinho aqui.